Fala galerinha, tudo bem com vocês? Terceirão, então, Kikão na área. Vamos começar hoje a nossa aula de número 10. Vamos dar um rolê na matemática C, certo? E nessa aula a gente vai tratar do conjunto dos números racionais, dos irracionais e também unificar esses dois conjuntos aí. Nós vamos ver que nós vamos ter os números reais quando a gente unificar esses conjuntos. Bom, então vamos começar aí com a ideia de conjunto de número racional, beleza? Bom, o que vem a ser o número racional? Então vamos nos ater à definição. Definição, galera, de número racional é o seguinte: todo número que pode ser escrito sob forma de fração. Essa é a ideia, forma de fração, beleza? Então eu vou representar esse conjunto assim da seguinte forma. A letra que a gente utiliza é a letra Q para números racionais. Então eu vou falar assim, ó, x é igual a uma fração, tal que o seu numerador pertence ao z, que quer dizer mesmo? Inteiros, isso mesmo. E b também pertence aos inteiros, o denominador no caso pertence aos inteiros. Veja que eu coloquei um asterisco. O que é esse asterisco mesmo? Restrição, é uma restrição, ausência de zero. Claro, não existe uma divisão por zero, essa é a ideia, beleza? Então me dê alguns exemplos aí que entram dentro desse conjunto aí, Kikão, beleza? Então eu vou colocar aqui dentro do conjunto Q alguns números, então eu vou colocar uma reticências, tá? Aqui tem infinitos números esse conjunto, obviamente. Então, alguns números aqui, ó, vou colocar aqui, ó, um número inteiro. Um número inteiro faz parte? Sim, faz parte. Um número negativo faz parte? Faz. Ué, mas como é que você fala que esse inteiro e esse negativo eles são racionais? Perceba que o 2 ele pode ser escrito na forma de fração. Ele é 4 sobre 2, ele é 2 sobre 1, ele é a mesma coisa. Então, beleza? É como se tivesse o denominador 1 aqui embaixo. Então, ele é uma fraçãozinha. Nós temos também números decimais. Toda fração pode ser representada numa forma decimal. Então, eu teria aqui, sei lá, 0,4, ponto e vírgula para separar o número. Uma fração negativa aqui, sim, uma fração negativa, menos 0,35, que é a mesma coisa que 35 sobre 100. Um outro tipo de número que entra dentro desse conjunto aqui, ó, as dízimas periódicas, meus queridos. Vamos representar uma dízima periódica, 0,3 e uma barrinha em cima. Quem lembra aqui que essa barrinha aqui em cima do número? Isso significa uma dízima periódica. Isso daqui é a mesma coisa que 0,33333 e reticências. Então, esses números aí são os números que entram nesse conjunto. Belezinha? Então, deixa eu só colocar colocar reticências. Então, percebeu isso daqui? 0,3 com barra é 0,33333, ok? Então, fechamos aqui o conjunto dos números racionais. Essa aqui é a ideia. Bom, eu vou falar agora especificamente das dízimas periódicas, tá? Porque assim, eu gostaria, Kiko, que você me provasse que uma dízima periódica ela pode ser escrita na forma de fração. Tá, você colocou aqui, por que uma dízima periódica, se eu pegasse lá um número, por exemplo, se eu pegasse lá 0,3333 reticências. Que fração que é essa, será? Que fração, como é que você sabe que isso aqui pode ser escrito na forma de fração e as dízimas periódicas não são? Percebe que eu coloquei só dízimas periódicas, as não periódicas não entram nesse grupo, ela entra no grupo que a gente vai chamar de números irracionais. Belezinha? Bom, então agora nesse momento a gente vai mostrar para vocês como que encontra o que eu vou chamar de geratriz da dízima periódica. A gente vai lembrar, talvez você já tenha visto isso lá no fundamental, creio eu que sim. Mas também já faz muito tempo, talvez vocês tenham esquecido. Então a gente vai fazer agora o seguinte, nós vamos fazer um exercício, tá? Anota no seu caderno, e que o exercício consiste no seguinte: encontre a geratriz das dízimas periódicas abaixo. Então eu vou colocar algumas dízimas e vou mostrar qual que é o procedimento, ok? Para a gente ver como é que a gente faz. Não é o único jeito de fazer, mas eu vou fazer do jeito mais seguro, tá? Como a gente não viu progressões geométricas ainda, então a gente vai fazer do jeitinho mais tradicional e mais seguro. E sem macete, tá? Eu não quero que você use macete, porque talvez você possa esquecer e confundir. Se você lembra dos macetinhos, tudo bem, não tem problema nenhum. Então deixa eu apagar essa lado de cá.
e já colocar alguns exemplos. Então vamos lá. Letra A. Vamos fazer essa mesma 0,333. Vamos começar com um exemplo fácil. 0,333 reticências. Como é que você vai fazer para encontrar a geratriz da dízima periódica aí, Kikão? Bora lá. Então é o seguinte. Primeiro passo, meus queridos. Chamar isso aqui de x. Então nós vamos chamar isso aqui de x. X é igual a esse número. Vamos transformar isso em uma igualdade, aqui uma expressão. Beleza? E aí a gente vai aplicar princípios matemáticos. Que princípios, Kiko? A gente vai fazer operações em cima dessa igualdade. Só que lembre-se que o que eu faço de um lado eu tenho que fazer a mesma operação do outro. E aí vão gerar novas expressões. E a gente vai comparar essas novas expressões com as antigas. E a gente vai fazer uma continha. Qual a continha? Bora lá, vem comigo. Então, primeira coisa, a gente vai multiplicar ela por 10. Multiplica isso daqui por 10, vai ficar assim. 10x igual a 0. 0? Não. Lembre-se que quando você tem um número que está escrito na forma decimal, certo? Que é essa dízima, qualquer número decimal que eu multiplico por 10, eu desloco a vírgula uma casa para a direita. Então o teu número vai ficar 3,3333 reticências. Você há de concordar comigo que a partir da vírgula, tanto nessa primeira quanto na segunda expressão, na primeira ou na segunda aqui, igualdade, o período de repetição ele está idêntico. Ambos estão 3, 3, 3, 3, 3, 3. Isso aqui nunca acaba, meus queridos. Então, nesse momento, quando você perceber que o período de repetição ficou idêntico um ao outro, é a hora de você parar de multiplicar por 10. Senão eu ia continuar multiplicando por 10 novamente toda, né, a igualdade, de tal forma que eu conseguisse enxergar entre duas igualdades, entre duas expressões, o período de repetição igual. Mas, já na primeira multiplicação eu percebi que ficou igual. Então a gente vai fazer uma subtração da 2 menos a 1. Você vai fazer a expressão 2 menos a expressão 1. Vamos ver o que vai acontecer. Faz lá 10x menos 1x. Isso aqui vai dar 9x. Agora, cuidado. Você vai subtrair o lado direito aqui do lado direito. Faz lá comigo. 3,3333 menos 0,3333. Você concorda comigo que ao fazer a subtração, a parte que está após a vírgula, ela desaparece? Ela se anula? Sim, ela se anula. Então sobra só essa continha aqui, ó, 3 menos 0. Vai ficar só a parte inteira. Então vai ficar 9x igual a 3. Portanto, x é igual a 3 nonos. Olha que legal. 3 nonos. 3 nonos é uma fração que você pode simplificar. Então, 3 sobre 9 é igual a 1/3. É por isso que as dízimas periódicas elas entram no conjunto dos racionais, na letra Q que eu coloquei para vocês. Nós conseguimos escrever as dízimas em forma de fração. E está provado para você aí, através desse exemplo. Kiko, me mostre mais. Adorei isso. Super me empolguei. Show de bola. Então vamos lá para o próximo. Próximo exemplo. Agora eu vou complicar um pouquinho essas dízimas. Então, imagine essa dízima aqui, ó. 2,1, 34, 34, 34. Agora já ficou bem complicado, né? Mais ou menos. O esquema é o mesmo. É ir multiplicando por 10 em sequência até que você consiga verificar que apareça duas expressões, duas igualdades idênticas. Show? Então bora lá começar. Primeiro passo, chamar isso aqui de x. Então vai ficar x é igual a 2,134 reticências. Beleza. Primeiro passo, multiplico por 10 vezes 10. Aí vai ficar 10x. Perceba, tem que multiplicar por 10 dos dois lados. Igual a 21,3434 reticências. Olha só, se eu for comparar as duas igualdades, o período de repetição não está igual. Aqui tem esse 1 enchendo o saco, aqui começa no 34. Belezinha? Então eu não vou parar agora, nós vamos continuar multiplicando por 10. Então você vai fazer vezes 10 de novo.
e vai acontecer o seguinte, vai ficar 100x, agora vai ficar 213,43 reticências. Kiko, é hora de parar? Olha, sinta você mesmo, será que eu paro agora? Se você comparar entre essas três igualdades, nenhuma está idêntica. Todas estão com um período de repetição diferentes. Aqui é 43, aqui é 34 e aqui tem esse 1. Então eu vou multiplicar mais uma vez. Vamos ver o que vai acontecer. Se eu fizer vezes 10, vai ficar assim, 1000x 2134,34 reticências. Dá uma respirada, né? Importante. E vamos dar uma olhadinha agora aqui, Kikão. Após a vírgula aqui, que eu já identifiquei que, vamos colocar número aqui nessas igualdades. 1, 2, 3 e 4. Se você olhar a 4, se você olhar a 2, o período de repetição após a vírgula fica idêntico. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês. Não precisa ela ser em sequência para ficar igual. Pode ser tipo a segunda com a quarta, a primeira com a terceira, a primeira com a última. Às vezes demora um pouquinho, mas elas não tem que estar assim na sequência para estar igual. Beleza? Às vezes nem sempre vai ficar em sequência. Vocês que têm que ter esse feeling aí e sentir. Percebi aqui, ó. 3, 4, 3, 4, 3, 4. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Então a gente vai fazer 4 menos a expressão 2. Então faz lá o lado esquerdo, o primeiro membro, menos o primeiro membro. Belezinha? 1000x menos 10x dá 990x. Agora você vai diminuir 2134, belezinha? Menos 21. Ah, mas e a parte decimal? A parte decimal acontece a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Elas se anulam. Então não se preocupe. Ao diminuir 0,34, 34 menos 0,34, vai embora. Sobra só essa divisão. Só que você não pode esquecer de subtrair o 234 do 21. Então quando que dá 2134 menos 21? Tira 20 de 34 e vai para 14. Mais 1 tira, vai ficar 2113. 2113. Vamos para a azul? 2113. Então você vai fazer aí na tua calculadora e vai testar. Ou vai fazer no braço essa divisãozinha aí. Se der para simplificar, você simplifica. Creio eu que aqui não dá para simplificar, porque esse número não é divisível por 3. 4, 5, 7 é soma. Aqui é por 3. Talvez dê por algum número maior, mas creio que não. E aí você vai deixar assim. Essa fração aqui, ó, é a fração geratriz da dízima 2,1343, 12,1343434. O procedimento é sempre o mesmo. Daqui a pouco ali no exercício vai ter alguma repetição disso. Vamos dar sequência? Então essa era a ideia que eu tinha que falar para vocês a respeito aí das dízimas periódicas, ok? Vira e mexe aparece um exercíciozinho ou outro em que você tem que transformar em fração aí, ok? A fração que deu origem à dízima. Show de bola? Então, beleza. Números racionais, galera, é isso, tá? Lógico que a gente já viu as propriedades dos radicais, racionalização e tudo mais. É importante lembrar aí essa ideia. Agora eu vou falar de números irracionais, que é basicamente o contrário de números racionais. Show? Vamos apagar aqui o quadro e vamos dar sequência. Vamos lembrar, não precisa nem cortar o vídeo. Vai na sequência mesmo. Vamos lá, então, números irracionais. Então, conjunto dos números irracionais. Aqui é bem rapidinho e bem tranquilo. Aqui não tem muito segredo, galera. Tá? Não vamos fazer nenhuma operação, mas você tem que lembrar que na verdade, os números que não podem ser escritos na forma de fração. Quem são eles? Vamos colocar aqui as dízimas não periódicas. Dízimas não periódicas. Eu não consigo pegar uma dízima não periódica
porque ela nunca acaba, e descobrir qual foi a fração que deu origem a ela. Belezinha? E nesse grupinho aqui encontra-se quem? Vamos escrever um conjunto dos irracionais, vamos representar pela letra I. Até poderia colocar uma definição para você assim, ó. X é igual, diferente de um número que pode ser escrito numa forma de fração. Dá para escrever assim. Com A pertencente aos inteiros, tem que ser diferente disso. E B pertencente aos inteiros, sendo zero. Dá para escrever dessa maneira. E vamos escrever aqui o conjuntinho. Vamos colocar dentro desse conjunto alguns exemplos. Tenho certeza que você lembra de alguns bem famosos. Mas antes vamos escrever uma dízima aleatória. Sei lá, 0,31, 47, 96 reticências. Eu não consigo perceber um período de repetição aqui nesses números. Tá? Outro, Kiko. Tem um número bem importante, galera, que ele é uma dízima, que ele é um número irracional, o π. O π ele entra dentro do irracional, porque o π não é 3,14 e acabou essa história aí. O π é 3,14, 15, 9, 6, 2, cara, nunca acaba o π. Se você for pesquisar, você vai ver que ele é um irracional, beleza? Tem um outro número aí também, aquele número φ, número de ouro, tá? Deixa eu colocar aqui o φ. Que φ, Kiko? Φ é um número de ouro. Depois dê uma pesquisada aí, vocês já viram aquele desenho do Pato Donald no mundo da matemática, né? 1,682 reticências, se não me engano, esse número aqui, tá? Mas esse cara aqui é aquele número da razão áurea que você já deve ter ouvido falar. Mais pra frente a gente fala mais dele. Enfim, raízes de números primos. Raízes de números primos, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, ou seja, não exatas. Essas raízes aí não exatas também entram dentro dos irracionais. Fechou? Show de bola? A gente vai organizar então esses conjuntos que a gente viu desde a aula passada num diagrama. Um diagrama chamado diagrama de Euler e Venn. Tá? Então a gente pode trabalhar com essa ideia, embora a gente só trabalhou as operações aí dentro desses conjuntos numéricos, mas a gente tem que saber organizar esses conjuntos também. Então a gente vai organizar eles assim, ó. Um diagrama bem famoso, diagrama de Euler e Venn. Vou colocar aqui só o Venn. Dois matemáticos, Euler e Venn. Que é o seguinte, você viu lá na aula passada o primeiro conjunto que a gente começou a trabalhar. Está lembrado? Quando eu falei aquela historinha de que quando você era criança você aprendeu a contar as coisas, a quantificar, esse conjunto ele recebia um conjunto, a gente organizou, chamou esse conjunto de números dos naturais. Belezinha? Então, o primeiro conjunto que vem que você aprendeu é os números naturais. Depois, você aprendeu um conjunto que você agregou a esses números aí, os números negativos, quando você começou a avançar nas operações de adição, subtração, aquela coisa toda, veio os inteiros. E hoje, a gente agregou esses inteiros um outro conjuntinho maior, um conjuntinho que nós vamos chamar de conjunto dos racionais, e nós vamos representar pela letra Q. Certo? Então aqui estão os racionais, e aí que englobam as dízimas periódicas, né? Todos os números que podem ser escritos na forma de fração. E você também viu agora, o conjunto dos irracionais. Perceba que a intersecção entre eles é o conjunto vazio. Beleza? Entre esses números aqui e tal, tem o número E também, que é o número de Euler, que entra nesse conjunto. Deixa eu só pegar a tampinha. Já caiu no chão, tampinha vermelha. Ok. Então, vimos todos os conjuntos numéricos até então. Óbvio que tem mais. Mas, quando a gente reúne esses irracionais com esses racionais, nós temos o que nós vamos chamar de conjunto dos números reais. Então, quando a gente fala de número real, a gente está dentro desse grupo aqui. Ou o cara é irracional, ou o cara é racional. Beleza? Ou é racional ou irracional. Então, vamos colocar aqui a letra laranja. Hoje eu estou multicores. Aqui, ó, reais.
Belezinha? Vamos fazer de laranja. No vídeo eu não sei se vai pegar laranja aí. Ele fica muito parecido com o vermelho. Então essa é a ideia, aqui os reais, ok? Logo, um pouquinho mais para frente, aí a gente vai englobar um outro conjunto além desses caras. A gente vai ter o conjunto dos números complexos. Mas não é o momento ainda, beleza? Bom, então com essas explicações aí a gente já tem capacidade de resolver os exercícios dessa aula. Bora lá? Então agora eu vou dar uma apagada no quadro e a gente vai continuar nesse exercício, fechou? Bora então para o nosso primeiro exercício, meus queridos. Lá na página 330, pega lá na 330, exercício de sala. O exercício fala para você assim, escreva em ordem crescente os números, certo? Do menor para o maior. Vamos ver quem que é o menor e quem que é o maior aí, tá bom? E os números que você tem, que são os números A, B e C, que são esses números. Olha só, temos aqui uma dízima periódica, então temos um número racional, porém ela está elevada ao quadrado. Aqui você tem uma divisão de um número inteiro por um número racional, ou seja, por uma dízima periódica também. Isso aqui vai dar uma fração e a gente vai verificar qual vai ser a fração resultante final. E aqui você tem duas raízes e nós vamos ter que trabalhar com essa ideia aqui para ver qual que é o número, tá, que vai resultar nesse número C no final das contas. Beleza? Então bora lá trabalhar com o primeiro exercício aí. Primeiro item, no caso, o A. Que número é esse? 1,333 ao quadrado, é 6. Lembra que eu falei? Primeiro eu pego o x, né, vamos transformar isso aqui numa fração. Chamo ele de x e bora lá então. Aí qual que era o primeiro procedimento? Multiplicar os dois lados por 10. Então se multiplica por 10, então a repetição do procedimento vai ficar 10x. 10x. Desloca a vírgula uma casa para a direita. Reticências. Beleza, aqui ficou fácil. Por quê, Kiko? Porque já na primeira multiplicação, o período de repetição, eles já se equiparam, já está igual. Então basta subtrair essa expressão aqui da de cima. Então você vai fazer 10x menos 1x vai dar 9x. Beleza? 13,333 menos 1,333, isso aqui vai me dar 12. Então isso aqui resulta em x igual a 12 divididos por 9. Opa, se você conseguir simplificar já debate pronto, simplifique, meus queridos. Dá para dividir em cima e embaixo por 3. Então isso aqui vai ficar 4 sobre 3. Ora, então o número A, ele é 4/3 elevado ao quadrado. Beleza? Isso daqui é a mesma coisa aqui, 16 nonos. Essa é a ideia. Então, guarda o númerozinho A, que eu vou apagar aqui, dá um print, copia, vou colocar aqui no cantinho. 16 sobre 9. Beleza? Já deu tempo de copiar, ok? E eu vou apagar e a gente vai fazer o B nesse espaço aqui. Beleza? Qualquer coisa dá um pause no vídeo, ok? Que eu vou dar sequência. Então, seguinte, agora vamos descobrir quem é o B. Ó, se você está fazendo, lembra que você tem que chegar em 16 nonos. O B, meus queridos, é 1 divididos por 0,25 reticências. Vamos ver qual fração é, vamos achar a geratriz dessa fração do 0,25. Belezinha? Então vou chamar aquele carinha de baixo ali, só do denominador de x, para trabalhar com ele. Multiplica por 10. Ok, vai ficar 10x. 2,525252 reticências. Não ficou igual ainda, porque aqui é 25 e aqui é 52. Então eu vou multiplicar mais uma vez por 10. Belezinha? Ok, vezes 10 de novo. Multipliquei por 10, 100. 100x é igual a 25 reticências. Opa, agora ficou de boa. Olha só. Essa primeira expressão com essa daqui, ó, depois da vírgula, estão idênticas. Então nós vamos subtrair 100x de 1x, não esqueça, 99, já subtraí, 100 menos 1, e 25 menos 0, 25 menos 0 fica 25. Portanto, x é igual a 25,99 avos. Isso aqui não dá para simplificar, belezinha? Então, só que nós temos aqui, ó, isso é o B,
Esse é só o denominador. O B ele é 1 dividido por 25,99 avos. Então eu tenho uma divisão de fração. Como é que eu divido fração mesmo? Conservo o numerador e multiplico o denominador ali, a fração de baixo invertida. Isso daqui é a mesma coisa que 99 divididos por 25. Dá quase 4, aproximadamente 4, 3, alguma coisa, um número bem próximo de 4. Tá bom? Então eu já sei aqui, ó, só analisando esses dois, se esse cara. Opa, 99 sobre 25. Analisando o A e o B, você já consegue visualizar que o B é maior do que o A. Certo? Ou seja, o A é menor do que o B, porque ó, 16 sobre 9 não dá nem 2 isso aqui, porque 2 vezes 9 é 18, então dá menor que 2 esse valor, e esse aqui dá bem próximo de 4. Vamos ver agora o C, meus queridos. Então aqui entre esses dois eu já sei que o A é menor do que o B, agora vamos ver quanto vale o C. Então vamos apagar aqui, dá um pause, e aí copia. Agora o C, meus queridos, tem duas maneiras de fazer. Eu vou te mostrar um jeitinho tradicional, a gente vai pegar aquela expressão, e depois eu vou te ensinar um macetezinho, uma fórmula para tirar esse radical. A gente chama isso aqui de radical duplo, tá bom? Então funciona assim, ó, tradicional. Se você esquecer a fórmula, você vai fazer desse jeito tradicional. Então é importante eu te mostrar o jeito tradicional de como fazer isso. Então você vai chamar ali, ó, o C é igual a raiz quadrada de 7 mais 4 raiz de 3, mais raiz quadrada de 7 menos 4 raiz de 3. Então, assim, quando você tem uma equação irracional, e a gente já viu isso, a maneira que nós temos de tirar a raiz, tá, é elevar os dois lados ao quadrado. Então, nós vamos fazer isso, elevar os dois lados ao quadrado. Eleva esse lado aqui ao quadrado e eleva esse lado aqui ao quadrado. Porém, olha o que apareceu do lado direito. Apareceu o quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos, isso aqui é um produto notável, não vamos esquecer isso. E esse produto notável é quadrado do primeiro, mais duas vezes primeiro termo vezes segundo, mais quadrado do segundo. É isso mesmo. Tá? Então vou até deixar aqui no cantinho, ó, para você lembrar. A mais B ao quadrado é A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. É isso que eu vou aplicar aqui. Então vai ficar assim. C ao quadrado é igual. Quadrado do primeiro termo. Vai sair na raiz, ó. Vai ficar 7 mais 4 raiz de 3. Beleza? Saiu a raiz de fora. Mais duas vezes a primeira raiz vezes a segunda raiz. Esses dias atrás nós vimos as propriedades da raiz. Quando eu multiplico uma raiz pela outra, a gente pode colocar tudo debaixo da mesma raiz. Mas eu vou fazer isso no próximo passo. 7 menos 4 raiz de 3. E aí, isso daqui, ó, quadrado do segundo vai sair da raiz. Aqui é o menos. Aqui vai sair da raiz, vai ficar 7 menos 4 raiz de 3. A alegria nossa aqui é que nós podemos cortar esse 4 raiz de 3 com esse menos 4 raiz de 3. Então já dá uma aliviada bem boa. Beleza? Então vai ficar assim, ó. C ao quadrado é igual a 7 mais 7, 14. 14 mais duas vezes a raiz desse trenzão. Eu tenho uma raiz multiplicando outra raiz. Vimos anteriormente, quando você tem uma raiz quadrada de A que multiplica a raiz quadrada de B. Isso daqui pode colocar debaixo do mesmo radical e escrever a raiz quadrada de A vezes B. Então eu vou colocar tudo debaixo do mesmo radical. 7 mais 4 raiz de 3 que multiplica 7 menos 4 raiz de 3. Ficou tudo debaixo do mesmo radical. Belezinha? Então essa é a ideia. Fecha parênteses aqui. Ok, show, tá bem legal. E aí é o seguinte. Enxerguei. Mas que maravilha, show de bola que você enxergou. Olha o que apareceu aqui dentro. Produto notável, né? Produto da soma pela diferença. E o produto da soma pela diferença meio que já está manjado. O quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Show de bola, meus queridos. Então vai ficar assim, ó. C ao quadrado é igual a 14 mais duas vezes a raiz quadrada desse trenzão aí. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu fazer primeiro depois. Então, o quadrado do primeiro, 7 ao quadrado, menos 4 raiz de 3 ao quadrado. Isso tudo está tudo embaixo de uma raiz.
Beleza. Ok, fica mais bonitinho. Então, agora é só trabalhar com isso. 14 mais 2 vezes. Quanto será que vai dar esse 3 que está dentro da raiz? Ó, 49. E agora muita calma nessa hora. Essa potência do 2, ela vem no 4 e vem na raiz. Então faz comigo. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 3 ao quadrado, 3. Então vai ficar 16 vezes 3, 48. 49 menos 48. Dentro da raiz. Que legal. 14 mais 2. Raiz de 49 menos 48. Isso aqui é 1. Raiz quadrada de 1 é 1. Então vai ficar igual a 16. Portanto, C igual a raiz quadrada de 16. Ou seja, igual a 4. Belezinha? Lembrando aqui, ó, que esse é um número positivo. Ah, mas por que não é mais ou menos 4? Nesse caso, tá dentro, ó, tudo isso daqui é uma raiz quadrada. Então essa raiz só vai existir se for um número positivo. E aqui também. A gente está dentro do conjunto dos reais, não estou falando de números complexos. Beleza? Então tem que ser um valor positivo aqui. Então, tudo isso daqui, ó, é a mesma coisa que o número 4. Show? Então, nossa, é uma maneira diferente de escrever o 4. É uma maneira meio estranha de escrever o 4, beleza? Ah, eu falei que eu ia te mostrar como é que eu poderia fazer isso daí de uma outra maneira. Então, deixa eu só deixar guardado aqui esse número aqui. Nós chegamos a igual a 4. E nós já temos a resposta do exercício, né? Então, quem é o menor? É o A. O A é menor do que o B e é menor do que o C. Em ordem crescente ficaria assim. Deixa eu ver se tem alternativa ali. Não tem alternativa, mas é desse jeitão aí. Tá? Mas deixa eu te mostrar uma coisinha, agregar esse exercício aqui. Vai que você precise em algum momento, aí na tua vida, no futuro, radicais duplos. Tem uma formulazinha que a gente tira esse tipo de situação. O que são radicais duplos? Quando você tem assim, ó. Bom, meus queridos, então vamos falar do tal do radical duplo aí, mostrar para vocês o que eu estava falando. Outra maneira de resolver aquele C sem ter que levar ao quadrado, fazer todo aquele estardalhaço que eu fiz. Então o radical duplo nada mais é do que uma raiz, tá? E outra raiz aqui dentro, porém quando a gente tem uma soma, uma subtração aqui dentro desse radical. Ok? Então ele pode ser quebrado aqui numa soma de dois radicais, tá? Em duas raízes. E aí vai depender, se o número que tiver aqui dentro estiver somando, você vai colocar mais. E se estiver subtraindo, você vai colocar menos. E dentro aqui vai ser essa soma, A mais C sobre 2 e aqui A menos C sobre 2. O que é esse C, Kiko? Esse C é a raiz quadrada do A elevado ao quadrado menos o B. Eu não vou deduzir isso aqui agora, porque no momento não veio ao caso. Até daria, mas não temos tanto tempo. Então é o seguinte, esse 4 aqui, ó, no nosso item ali tinha o C. Lembra que a gente chegou no 4. Esse 4 eu vou jogar para dentro. Então você pode escrever o C assim, ó, raiz quadrada de 7 mais. Lembra quando você entra o número dentro do radical, tem que levar ele ao índice? Então ele vai entrar ao quadrado, vai ficar 4 ao quadrado, 16 vezes 3, 48. E esse outro radical aqui vai ficar 7, a mesma coisa, menos raiz quadrada de 48. Agora, se a gente olhar para esses dois radicais, aqui nós temos dois radicais duplos, onde o A é 7 e o B é 48. Vamos fazer separadinho aqui, então. Olha só, o A é 7, o B é 48, e o C é a raiz quadrada de A ao quadrado, 7 ao quadrado, menos 48. Isso aqui vai ficar igual a raiz quadrada de 1, ou seja, 1. Belezinha? Então vamos puxar uma flechinha aqui e terminar essa soma. Olha só. Então, esse primeiro aqui a gente vai escrever assim, ó, só esse primeiro. Então ele vai ter que ser quebrado em dois radicais. A gente pode escrever ele assim, ó, raiz quadrada A mais C sobre 2. 7 mais 1 sobre 2. Como no primeiro você percebe que é o mais, então vai ser mais uma raiz A menos C sobre 2. Então, toda essa soma aqui é a mesma coisa que essa primeira parcela do C. A segunda vai ficar assim. Como veio uma soma, vai colocar mais. Raiz quadrada de 7. Agora, assim, ó, novamente, percebe que é menos, então vai mudar um sinalzinho. Não aqui dentro, aqui fora, entre as duas raízes. 7 mais 1 sobre 2, e aqui o sinal vai ser menos, ó.
menos, novamente, a raiz quadrada de A menos C, 7 menos 1 sobre 2. Então, essa aqui vai ficar continha. Agora vamos resolver essa continha aqui, então vai ficar assim, igual 7 mais 1, 8 sobre 2, 4. Então, raiz quadrada de 4 mais 7 menos 1, 6 sobre 2, 3. Raiz quadrada de 3. O próximo, igualzinho, raiz quadrada de 4, porém aqui um sinalzinho de menos. Menos raiz quadrada de 3. Então, isso aqui vai ficar 2 mais raiz de 3, mais 2 menos raiz de 3. Aí, olha só que alegria, eu posso cortar. 2 mais 2 vai dar 4. E aí você teria uma outra forma de encontrar o C sem fazer todo aquele trambolho. Tá, mas qual que é a dificuldade? Lembrar dessa fórmula do radical duplo. Isso aqui cai mais em concurso militar, esse tipo de questão, tá bom, meus queridos? Então, beleza? Continua valendo aquela resposta lá. O A menor que o B, que é menor do que o C. O C é o maior deles, tá bom? Então, vamos para o próximo exercício? Então, vamos começar no exercício de número 2. E ele te dá aí 4 sentenças e ele quer que você analise ele de verdadeiro ou falso. Percebe que nós temos uma reta numérica com os números aí, tá? E localizados o A, o B e o C entre alguns dos números. Por exemplo, o número A está entre menos 3 e menos 2, o B entre 0 e 1, certo? E o C entre 3 e 4. E aí ele faz a seguinte pergunta, vamos analisar rapidinho aí, ó. B sobre C, vamos dividir. Ele está perguntando se eu dividir o B sobre o C, o resultado é menor que 1, mas com certeza, né? Olha só, se você já está dividindo um número que está entre 0 e 1 por um outro número maior do que 1, com certeza esse número ainda vai ser menor do que o B. Ele vai estar aqui entre 0 e 1, obviamente, porque esse cara é positivo, mas ele vai estar mais ou menos aqui nessa posição, justificando ser menor do que 1. Então essa alternativa aí ela é verdadeira, sim. Item 1, verdade. Tranquilinho isso, né? Agora vamos somar o A com o B. Ele está falando que é maior do que 0. Ora, o A é menos 2, alguma coisa. Se você somar com o número que está entre 0 e 1, isso aqui vai deslocar o número um pouquinho só para cá, só um pouquinho para a direita, não vai passar à direita do 0. Então, isso daqui não é verdade. Falso. Fácil de observar também. Ele falou agora no item 3, o produto de B vezes C é menor do que C. B, até foi ver se estava certo que eu tinha escrito. B vezes C. Se eu multiplicar B vezes C, o resultado vai ser menor do que o C? Com certeza. Mas por que? Justifique para mim, Kiko. Porque o B ele é um número que está entre 0 e 1. Dá um exemplo aí. Imagina que o C ali é 3,2. Esse é o C. Tá? E aí eu vou multiplicar por um número que está entre 0 e 1. Qualquer número. 1 sobre 10, por exemplo. Se eu dividir isso daqui por 10, ó, multiplique aqui, ó, B é esse número, se a gente fizer esse produto, isso daqui vai dar quanto? Se eu deslocar, dividir por 10, isso aqui vai ficar 0,32, o que é menor do que o C. Vai acabar indo até, dependendo do número, entre 0 e 1. Então isso daqui é verdade sim. Belezinha? E se ele multiplicar o A vezes o C, será que dá maior do que B? A vezes C. Tem como dar maior do que o B? Gente, aqui nós estaremos trabalhando com um número negativo, o A é negativo. Se eu multiplicar por um número positivo, o resultado vai dar negativo. E o C, e o B, ele é positivo. Então não tem como ser maior do que o B, é impossível isso. Então isso aqui também é falso. Então as afirmativas verdadeiras são as afirmativas 1 e 3. Entendeu bem essa? Aqui está multiplicando negativo vezes um positivo. Resultado negativo. E o B, ele é um número positivo. Não tem como esse resultado ser maior do que o número B, por se tratar de um número positivo. Belezinha? Então fechamos aí o exercício 2, vamos para o número 3, na sequência, apagando. Bom, galera, vamos então à nossa terceira questão da aula. Questãozinha número 3, ele fala assim, questãozinha da FUVEST, deixa eu ler aqui um pedaço. O número real x satisfaz, tal que x é um número entre 3 e 4, tá? Ele tem uma expansão decimal, onde os 999.999 primeiros dígitos à direita da vírgula são iguais a 3. E os 1 milhão e 1 dígitos seguintes são iguais a 2. Então, perceba que ele te deu uma quantidade finita, com fim, de determinados números à direita após a vírgula. E depois ele falou que só queria zeros. Daí, só que você não sabe quantos zeros, ou seja, isso nunca acaba. Mas já dá a entender que há um período de repetição de zero.
Esse é um período de repetição, é uma dízima periódica. Aí o cara já fala no primeiro item, esse cara é irracional, vamos escrever esse número, ó. O teu número é assim, ó, 3, então os primeiros números são 3 após a vírgula. Isso daqui você tem uma quantidade finita de 3, uma quantidade de 1 milhão, 999 mil e 999, e depois vinha uma sequência de 2, tá? 2, 2, 2, uma quantidade de 1 milhão e 1 milhão, 3 zeros e 1 dígito 2. A partir daqui viriam apenas zeros, enquanto os restantes seriam zeros. Ok? Beleza. Então isso daí é um número irracional, primeira afirmativa, verdadeiro ou falso? Falso, né, gente? Isso aqui é uma dízima periódica, a partir de um determinado período começou a repetir aqui, ó. A partir do 2 começou a sempre vir zero. Aqui você tem uma quantidade finita e uma quantidade infinita. Então a primeira afirmativa é falso. Pode marcar lá falso. O cara falou que x é maior ou igual a 10,333. Falso também. Por quê? Me explique esse item 2, Kikão. Então, olha só, item 2. 10 dividido por 3 é 3,3 eternamente. E aqui chega um determinado momento que ele baixa para 2. Então, esse número aqui é menor do que esse, na verdade. Então, item 2, falso. Aí o cara falou assim, ó. Se a gente pegar o 10 e levar a 2 milhões e multiplicar pelo nosso número x, esse número vai ser um inteiro impar. Com certeza, ó. Lembra que, ó, 10 elevado a 2 milhões, a gente vai deslocar a vírgula 2 milhões de unidades à direita. Então, se você deslocar 2 milhões de unidades à direita, a tua vírgula vai parar bem aqui, ó, onde eu estou fazendo laranja. Então, essa vírgula sai daqui e esse teu número fica assim. E como termina em 2, ele é um número inteiro e ele é par. Beleza? Então, o item 3, verdade. Ok, meus queridos? Vamos fazer mais um só. Ali do caderno de exercícios, ali a gente já vai para lá, vamos escolher o exercício e a gente termina a nossa aulinha de hoje, beleza? Só apagando. Então, galerinha, vamos fazer mais 1 ou 2 exercícios aí para a gente dar uma treinadinha melhor com relação a essa aula. Gostaria que vocês pegassem o exercício de número 1 lá da página 339, aqueles exercícios que vocês têm que resolver, tá? A primeira questãozinha do Enem, vamos ver como que ela contextualizou essa ideia de números racionais aí, tá? Ele falou assim, então vamos fazer a leitura. Um estudante se cadastrou numa rede social na internet que exibe o índice de popularidade desse usuário. Esse índice é a razão entre o número de admiradores, vamos chamar de A, número de admiradores, e o admiradores dos usuários, e o número de pessoas que visitam o seu perfil na rede. Então, o número de admiradores do usuário e o número de visitantes. Admiradores sobre visitantes. Ao acessar o seu perfil hoje, o estudante descobriu que seu índice de popularidade é de 0,31212 reticências. Ok. O índice revela que as quantidades relativas de admiradores do estudante e pessoas que visitam o seu perfil. Então, esse índice aqui, ó, admiradores sobre pessoas que visitam, é esse valor. E aí, com isso, ele quer saber o seguinte. Então, esse índice ele é 103 a cada 330, 104 a cada 333. Ora, nós temos que, na verdade, nada mais descobrir qual é a fração que gerou isso daqui. A aplicação lá no comecinho da aula. Vamos achar a geratriz da dízima periódica desse carinha aqui, então. E vocês já estão feras nisso. Então, vamos lá. Primeira coisa é chamar isso aqui de x. 0,312 reticências. E multiplicando por 10. Ok? Então, multiplica por 10. E aí você vai ter o seguinte. Primeiro momento. 10x. Desloca a vírgula uma casa para a direita. 3,12 reticências. Mais uma vez multiplicarei por 10. Porque eles estão diferentes os períodos de repetição. Vezes 10. Vai ficar 100x. 31,21 reticências. Ainda está diferente. Aqui é 21, aqui é 12, aqui é 3,12. Então multiplica novamente por 10. Multipliquei por 10,
vai ficar 1000. 1000x igual a 312,12 reticências. Opa, parou aí, Kikão, beleza? Parei. E agora? Agora perceba o seguinte, meus queridos. Após a vírgula, a segunda, então aqui nós temos a primeira, segunda, terceira e quarta expressão. A segunda e a quarta, olha o que acontece depois da vírgula. Tudo igual. Então aqui você vai fazer aquela subtração. 1000 menos 10, 990x. Belezinha? 312 menos 3, 309. Belezinha? Faça 990 dividindo, você vai ter a fração 309 divididos por 990. Mas não tem essa resposta assim. Sim, você pode simplificar. Veja que dá para dividir ambos por 3. Se você dividir por 3, essa relação de admiradores versus visitantes vai ficar igual a 103 divididos por 330. Então, a cada 330 visitantes, ele tem 103 admiradores. E aí a resposta correta vai ser letra A. Marca lá a letra A, correta. Questãozinha do Enem. Viu como ele contextualizou a ideia da geratriz da dízima periódica? Dá para fazer uma historinha. Bom, vamos aproveitar o embalo e vamos fazer a questão de número 2, tá? Para a gente fechar a nossa aulinha de hoje. E o resto dos exercícios vocês tiram de dúvidas aí nas lives ou lá no nosso fórum no Google Class, belezinha? Então, para fechar a nossa aula, a questãozinha de número 2. Vamos ver o que ele fala aí. Dividindo o número 2 pelo número 7. Pergunta-se o centésimo algarismo da expansão decimal que aparece após a vírgula. Então, nós temos que fazer essa divisão e o cara quer saber qual que é o centésimo algarismo depois da vírgula. Quero saber qual é o centésimo algarismo depois da vírgula. Vamos ver o que acontece aí. Então, ó, dividindo 2 por 7, vai ficar assim. Não dá, né? Primeiro vai ficar 20, vai ficar 0, agora 20 por 7 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. 14 por 7, 20 menos 14, 6. Aí vai ficar 60, 60 por 7 dá 8, 8 vezes 7, 56. Vai ser 4, pega um 0. 40 por 7 dá 6, dá 5. 5 vezes 7, 35. Baixo 5, 0. 50 por 7 dá 7. 7 vezes 7, 49. Aí vai dar 1. Pega 10. 10 por 7 vai dar 3. 3 vezes 7... Opa, 10 por 7 vai dar 3. 3 por 7 vai dar 1. 10 por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7. Que vai dar 3. 30 por 7 vai dar 4. Aí vai ficar 4 vezes 7, 28. Agora vai dar 2. 20 por 7 vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Opa, daí começa a repetir. Aqui vai ficar 14. E aí eu começo a entrar nesse ciclo aqui de novo. Então ele vai começar a aparecer isso daqui, ó. 5, 7, 1, 4, reticências. Olha que legal. Esse número aí, ó, ele tem um período de repetição, ele é um racional. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas que repetem. O período de repetição dele aqui, ó, cada 6 números aqui, ó, ele sempre vai ficar igualzinho. Ok? Então, a ideia do exercício é: qual é a posição do algarismo que está na o centésimo algarismo depois da vírgula? Aqui eu tenho 6, eu coloquei 12. Tem que chegar até o 100. Eu não vou fazer isso na raça, né? A gente vai fazer o seguinte conta. Eu vou pegar o 100, porque eu quero o centésimo algarismo, e vou dividir. A cada 6 aqui, ó, eu sei que ele se repete, então eu vou dividir por 6. Beleza? E aí o resto eu vou contar qual é a posição desses números aqui. Vamos lá, 100 por 6. Isso aqui dá 16. 16 vezes 6 dá 96. E o resto dá 4. Eu não continuo com a conta. Eu pego o 4 e faço assim, ó. Aqui, 1, 2, 3, 4. Então, o resultado do número vai ser o número 7. Pode marcar lá tranquilo. Nossa, mas que lógica maluca é essa do ciclo? Sim, meus queridos. Deixa eu te fazer uma continha aqui, ó. Eu já sei que é o 7. É só dividir pelo ciclo de repetição e pegar o resto. Mas por que você pensou desse jeito? Se o resto da divisão fosse 1, ia ser o 2. Se o resto da divisão fosse 2, ia ser o 8. Se ela fosse 3, ia ser o 5. Se fosse 4, ia ser o 7, como foi.
se fosse 5 ia ser 1, e se fosse resto 0, né, ia ser o 4. Quer ver? Vamos pegar aqui, ó, um número maior que 6. Se eu quisesse saber o oitavo, eu ia dividir 8 por 6, 1, e o resto ia dar 2. Ó, segundo número aqui, ó, 1, 2, certo? Ah, e se fosse 10, o décimo número, 10 dividido por 6, daria 1, resta o 4. Ia ser aqui, ó, aqui já tem 6, 1, 2, 3, o quarto número, ia ser o 7 de novo. Então essa é a ideia, então a resposta é o 7. Você pegar o 100, porque eu quero o centésimo número, dividido por 6, porque o ciclo de repetição nessa dízima periódica é de 6 em 6, e aí o resto você conta ali a partir aqui da vírgula e localiza nesse período, fechou? Então fechamos a aula de hoje, grande aula, quarta-feira tem mais, beleza? Grande abraço e até quarta, meus queridos. Tchau!